E aí, gente, tudo certinho com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Daniel Corado e espero abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. Eu sei que vocês podem estar estranhando esse vídeo porque ele não está acontecendo no lugar de sempre, mas pra falar a verdade nem esperava gravar aqui, mas direcionamentos de Papai do Céu, né? Enfim, esse lugar que estamos gravando aqui é o meu lugar secreto, vulgo meu quarto. E é meio estranho gravar aqui porque eu tô tendo que gravar sentado. Eu geralmente gravo em pé e eu tenho mais liberdade, aqui eu me sinto um pouquinho limitado. Mas, eu poderia gravar em pé? Poderia, mas vocês iam ver muito de só branco, assim. O fundo ia ser só branco. Então eu preferi botar sentado aqui, deixar aqui bonitinho, que aí dá pra pegar um pouco do teclado, um pouco do violão lá atrás, e cria um ambiente mais aconchegante. E agora um aviso que eu quero deixar pra vocês é que não só o cenário mudou, como também a data de postagem dos vídeos. Geralmente eu tentava sempre postar na terça e na quinta, 2 vídeos por semana, só que aí eu tava vendo com o Papai do Céu e recebi um direcionamento de postar agora toda segunda e toda sexta, no início e no final de semana, no final da semana. Eu sei que o início é domingo e o final da semana é sábado, enfim, mas vocês me entenderam. Mas enfim, recados dados, vamos para a palavra que é o que interessa. O tema do vídeo de hoje é o extraordinário ordinário de Deus. Quero que vocês abram comigo lá em Efésios 3 e nós vamos ler o versículo 20 e 21. E logo depois eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Vamos ler esse papelzinho daqui, que é o devocional que teve no retiro. Esse vídeo vai ser muito baseado no retiro, sobre algo que está ardendo muito no meu coração, então vamos que vamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E agora vamos ler esse devocional, porque muito do que eu vou falar hoje está baseado na parte final desse devocional. Então, vamos lá. A próxima parte do versículo fala, com o seu poder que atua em nós. Essa declaração nos lembra que esse poder dunamis é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o próprio Espírito Santo. Quando você recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, a palavra garante que o Espírito Santo, portanto esse poder, passou a habitar e atuar dentro de você. Por fim, chegamos à última parte do versículo. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nossa vida deve ser focada em adorar, contemplar, declarar e servir ao Rei dos Reis. Dedicar toda a nossa vida a Ele, porque dessa forma experimentaremos de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Então tenha certeza de que há muito mais. Eu vou falar para vocês que nesse retiro eu pude contemplar de maneira mais intensa, também de maneira mais intencional, a criação de Deus. Sabe, o quanto Ele se faz presente nessas coisas simples. Foi muito bom fazer os devocionais na grama, assim, olhando para as árvores, para os rios. Também foi muito legal ter conversas com os amigos de Jesus, conversas descontraídas, conversas profundas, as brincadeiras, os louvores. Também teve a noite que nós contemplamos as estrelas, que foi lindo. Mas o que para mim mais me impactou e que veio muito esse tema, o tema desse vídeo, né, foi as orações no monte. E eu vou falar pra vocês que a saída ao monte teve todos os dias, mas eu não cheguei a gravar todos os dias, eu só gravei o segundo dia. E eu nem gravei tanto, eu gravei algumas partes cotadas assim, e foi isso. Porque retiro, né, galera? A gente nem pega direito no celular. Mas eu queria registrar pelo menos um momento. Eu nem registrei tanto, mas foi assim, incrível. Vamos que vamos. Tem mais subida, tipo assim. Não, tem muita subida. Tem mais? Tem mais. Olha aquela árvore lá em cima. E é muito bom que depois dessa árdua subida, nem foi tão árduo assim, era um monte bem pequenininho, mas era bem íngreme, às vezes dá uma escorregadinha, aquele opa, quase caí. Mas é muito bom que no final dessa subida, dessa caminhada, dessa jornada, a gente pôde contemplar a vista. E meus amigos, que vista. Como você tá se sentindo? Tô emocionado. Que indescritível, meu. Cara, é muito lindo. É muito lindo. Ai, o sol. E aí, como você está achando disso tudo, Vitória? Espetacular. Que isso? E você, Matheus Simas? Muito lindo. Glórias.
Davi Cati, boneca. E você, Julinha, amada do Senhor? Olha essa vista. Ah, não, sou eu. A vista é vista. E você, Vitória? Já é lindo, gente. Que indescritível, meu. Que indescritível. É muito bom ver a reação das pessoas quando chega no topo do monte. Eu não pedi autorização das pessoas para mostrar a cara delas em vídeo. Tomara que não dê ruim. Mas qualquer coisa, se der ruim, eu só apago essa parte. E vou falar para vocês que contemplar a criação de Deus, tudo aquilo que Ele criou, de maneira perfeita, de maneira linda, de maneira majestosa, foi simplesmente incrível. Não tem nem palavras, não tem como expressar o sentimento. Na verdade tem. O meu amigo, irmão em Cristo, João, beijo, João, ele soltou uma frase que representa muito o sentimento que todo mundo estava tendo, a maioria das pessoas, eu não vou generalizar, mas que estava muito no meu coração, ardendo muito no meu coração. Eu vou até pegar aqui o que ele falou. Aqui, ó. Enquanto eu estava fazendo o meu devocional, olhando para a criação de Deus, percebi que estava diante de duas Bíblias. É muito bom que algumas passagens a gente acha que a gente entendeu todo o significado dela, se bem que não tem como a gente entender 100% do significado da passagem, porque sempre há algo mais. A palavra, ela é viva, e ela sempre se renova, e sempre nos renova. Lê a Bíblia. Mas é incrível que quando a gente olha para a criação de Deus, a gente vê que todas aquelas passagens que antes a gente achava que entendia, ganham uma nova cor, um novo significado, uma nova vida, sabe? Por exemplo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Beleza, a gente entende essa frase, mas quando a gente está de fato em pastos verdejantes, a gente entende o sentimento que o salmista queria passar com a frase que ele disse, né? Do Senhor nos fazer descansar, sabe? E eu vou te falar que estando no monte eu pude entender um pouco do que o salmista queria passar com esses versos. Abra lá comigo lá em Salmo 139, do versículo 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não tem como, estando no ponto mais alto que eu podia estar naquele momento, eu comecei a entender um pouco do que o salmista quis dizer. Se eu ponho a minha cama no mais alto céu, se eu boto minha cama no mais profundo abismo, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá a tua destra me susterá, a tua mão me guiará. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir dessa doce, grandiosa e densa presença. E enquanto eu estava procurando essa passagem para ler no monte, eu acabei me deparando, sem querer, jesuincidentemente, lá na passagem de Salmos 132, e do versículo 3 ao 5. E essa passagem complementou e deu um significado, uma representação melhor daquilo que eu estava sentindo. Então vamos lá, que diz assim: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então quando eu li essa parte, me veio pronto uma frase que ficou ecoando no meu coração, que é: se não tem como fugir da presença de Deus, então eu farei da minha vida um lugar digno de sua habitação. Isso ficou muito forte no meu coração, tanto que eu até cheguei a orar sobre isso lá no monte. E foi incrível, gente. Foi simplesmente surreal. Representava muito aquilo que estava queimando no meu coração. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir dessa doce e densa presença. Se não tem, então, como fugir, então que façamos essa nossa vida que temos aqui nessa terra uma morada digna de sua habitação, sabe? Algo que honre e glorifique o nome dele. Porque a nossa vida é uma passagem, é tipo um sopro nessa terra. Nós estamos aqui de passagem e chegará o dia em que nós voltaremos para a nossa verdadeira casa, que é os céus, onde lá nós viveremos eternamente com ele e santificaremos e glorificaremos o nome dele, assim como a gente já tem feito aqui em terra. Eu vou te falar que nesse final todo mundo saiu, assim, bem wow.
Eu que estava muito animado, eu estava do início ao fim muito animado. Eu já sou animado por natureza, mas estando no monte eu tava... Parecia que eu tinha tomado uns 5 copos de café expresso. Final do monte, meu Deus do céu, todo mundo aleluiado, já todo mundo desceu. Dá um! Obrigado, Vitória. Legal. Meu cabelo. Daniel, isso aqui tá caindo da sua bolsa. E aí, tudo certinho? Que bom. O ponto que eu quero deixar nesse vídeo é que eu pude viver o extraordinário de Deus em momentos tão simples, em situações tão simples, ordinárias e corriqueiras, sabe? E não é uma coisa que se limita apenas para quem foi ao retiro, sabe? É algo que se estende, porque o retiro acontece em um período de tempo, em um local, e isso passa como vento, passa-se os dias, mas aquilo que a gente viveu no retiro parece que a gente só vai viver no retiro, sendo que não é assim. O retiro ele serve para despertar em nós valores que Deus ele já estabeleceu para a gente viver no nosso dia a dia. Então um simples gesto de gentileza, um abraço que você dá em uma pessoa, o tempo que você passa com sua família, o tempo que você passa com seus amigos, o tempo que você para contemplar a criação de Deus, transmite valores tão eternos que você nem tem noção, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado de viver de maneira o extraordinário de Deus e sempre querer ver milagres e trombetas, solos de trombeta dos anjos, sendo que Deus ele faz o extraordinário dele com situações tão simples, com coisas tão corriqueiras. E foi nessa simplicidade, nessas coisas ordinárias, que o Senhor me revelou muitas coisas no meu coração e que se tornaram valores eternos dentro de mim. Essa frase que eu acabei de comentar com vocês sobre se não tem como fugir da presença dele, então farei da minha vida um lugar digno de sua habitação, foi uma coisa que veio enquanto eu estava olhando para a paisagem, olhando para a criação de Deus, estando ao lado de pessoas que compartilham desse mesmo sentimento, de pessoas que estão com foco ajustado para Cristo, vivendo. E essas simples situações fez com que esses valores eternos ficassem cravados e escritos não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, em nossos corações, assim como Paulo diz. E eu vou te falar que nesse retiro eu também vivi coisas extraordinárias, no sentido desses exemplos que eu dei de milagres acontecendo, solos de trombeta dos anjos. Então, essas coisas extraordinárias aconteceram nesse retiro, e eu poderia passar horas falando sobre isso. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo sobre, mas eu não sei se Papai do Céu vai deixar. Vamos ver com ele. Porém, nesse vídeo eu quis abordar sobre algo que é muito desprezado, muito ignorado, muito desvalorizado, que é justamente o simples, que é justamente o ordinário. Sabe? Pensar que Jesus, o próprio Deus vivo, quando foi falar sobre o céu, a eternidade, ele usou exemplos tão do dia a dia. O pescar, uma semente que é plantada no campo, uma pérola de grande valor, um tesouro. Então você vê que esses exemplos simples transmitiram grandes valores eternos. E da mesma forma, o Evangelho ele traz em si uma simplicidade, mas essa simplicidade é muito profunda. Há nessa simplicidade que mora a eternidade. O Evangelho ele é, como diz o livro do C.S. Lewis, o Evangelho puro e simples, sabe? Eu vou falar para vocês que eu demorei tanto para gravar esse vídeo que até a minha iluminação, uma das minhas iluminações acabou perdendo a bateria. Perdendo a bateria não, acabou acabando. Redundante, mas acabou a bateria da iluminação. Mas, enfim, eu poderia deixar carregando e gravar depois, mas o tempo tá um pouco apertado. E eu vou falar para vocês que esse retiro teve de tudo um pouco. Mas espero muito ter passado para vocês essa mensagem que ficou ardendo no meu coração e que eu vou levar para minha vida toda. E óbvio que nesse retiro não teve só as penas. Não teve só apenas as coisas extraordinárias, as coisas ordinárias, mas como também teve euzinho perdendo o telefone no final do retiro. Exatamente. Mas graças a Deus esse retiro, né? Esse celular foi encontrado. E foi encontrado por ninguém mais, ninguém menos do que uma pessoa que é tão citada aqui nesse canal. O meu amado amigo e irmão em Cristo, Pedroca. Beijo, Pedroca. E Pedroca, sendo Pedroca, não poderia apenas pegar o meu celular e devolver. Não. Ele tinha que deixar sua marca registrada tanto no meu celular
quanto nesse canal também. Aqui, o Corado perdeu o celular, manda um recado. E aí, tudo bem? Aí, galera, o Corado perdeu o celular. Ih, já era. Já era. 10 tá na minha mão, hein, galera. O Corado mais uma vez perdeu o celular, manda aí. Vou de novo, cara. Vamos de novo. Galera. Caraca, fica perdendo o celular, cara. E eu mandando mensagem. Aí, quando não responde, meu Deus do céu. Valeu, mano. E é isso, gente. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com mais uma mensagem. E lembre-se, valorize o ordinário, porque é no ordinário que o extraordinário se faz presente. Deixe isso bem claro no seu coração. E uma coisa que eu esqueci de fazer no início do vídeo, mas eu já deixo bem aqui, que é deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe seu comentário aqui embaixo, gente. Dá esse feedback se vocês estão gostando da mensagem, se vocês gostaram desse novo cenário. Também deixem sugestões de vídeo. Quando vocês deixam um comentário, eu consigo entender que vocês estão gostando do vídeo e também faz com que o YouTube entenda que esse vídeo está legal e, consequentemente, manda para mais pessoas. E, consequentemente, mais pessoas são abençoadas com a mensagem do Evangelho. E é isso. Um beijo no coração de melão de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.